Glória a Deus. Está preparado para receber a palavra, irmão? Poderosa em nome de Jesus, amém? Mas não sou eu que vou pregar não, viu? É a minha melhor parte, a minha esposa. Então quero chamar aqui Pastora Miriam, diretamente de Santana do Parnaíba. Olha aí o mistério, linda. Manda só água aqui. Deus te abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Estou aqui de novo. Glória a Deus. Vocês já até olham para mim e já até sabem, né? O que eu vou falar. Sabe, né, Vivi? Então, estou aqui para falar com você, que é membro dessa igreja, que ama Jesus, que faz parte do corpo de Cristo, que quer edificar o reino de Deus sobre essa terra. Com você que eu estou falando, amém? Você está aí? Amém? Amém. Então, vamos orar. É uma reunião de treinamento, que eu vou passar aqui, é muito prático, mas nós vamos fazer isso na presença do Espírito Santo, amém? Senhor, nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor nos ensine todas as coisas que nós precisamos saber. Senhor, queremos ser melhores, queremos ser excelentes, queremos dar o nosso melhor, queremos Te dar as nossas primícias, fazer o melhor que nós podemos para Ti. Senhor, nos ensina nessa noite, nos ensina, fala ao nosso coração. Eu peço que o Senhor fale aqui com os meus irmãos, que o coração deles, Pai, seja dilatado nessa noite. Que caibam muitas vidas no coração de todos esses pastores e pastoras que estão aqui. Muitas vidas que irão honrar o Teu nome sobre esta terra. Nós Te pedimos, acrescenta aqueles que vão se salvar nas nossas células, Senhor, acrescenta. Nós queremos apresentar para o Senhor corações preparados para receber todas as pessoas que o Senhor quer enviar, de todas as idades, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu queria pedir para colocar a primeira imagem, e eu vou lembrar um pouquinho da ministração que foi feita aqui, aquela última vez, acho que tem uns dois meses já, né? Que a gente veio aqui com os desenhos proféticos. Quem que estava aqui naquele Tadel? Amém. Então, nós usamos esse texto. E antes de continuar falando aqui de célula e de crianças e adolescentes, eu quero lembrar esse texto que a gente usou aquele dia, que está em Jeremias 50:14. É uma instrução de Deus para o povo de Deus antes de uma batalha. Batalha lá contra a Babilônia. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco, atirem nela. Não poupe as flechas. É uma instrução de guerra. Todos vocês aí que empunham o arco, né, naquele dia, nós lemos na palavra de Deus quem são as flechas. E aí eu até projetei uma imagem aqui de uma criança e de muitas armas. Criança e arma tem alguma coisa a ver uma com a outra? E a gente viu na Bíblia que tem sim. As crianças são flechas. Flechas na mão do guerreiro. Então, essa palavra é para o guerreiro. Todos vocês que empunham o arco, essa flecha ela vai atingir o alvo, se esse guerreiro for bem treinado, né? Então, esse guerreiro está hoje aqui no Tadel sendo bem treinado. Não poupe as flechas. Você é supervisor de área, de setor, de distrito, líder de célula. Tem criança lá? Tem adolescente? Não poupe as flechas. Não perca a oportunidade de investir nestas pessoas que Deus tem enviado para você. E naquele Tadel, nós não poupamos as flechas, né?
Eles se prepararam por várias semanas, orando, intercedendo, buscando do Espírito Santo poder serem usados profeticamente na vida dos irmãos, que foi o que aconteceu com aqueles desenhos proféticos. Não poupe as flechas. Eu recebi semana passada, da sua área, né, Miriam? Ali da Michele, está aí? Não está? Então, a Michele, que eu conheci ela nessa semana, conversando com ela. Ela fez na célula infantil, né? Quero compartilhar aqui com vocês, porque eu achei tremendo. E ela me mandou as fotos. Ela pegou a célula infantil dela, preparou as flechas, fizeram os desenhos proféticos para eles ministrarem com os adultos. Foi isso? E as fotos, aquele mover. Falei, olha que bênção, né? Uma líder que não poupou as flechinhas dela. Na célula, preparou lá os desenhos proféticos e as crianças oraram e ministraram sobre os adultos. Eu achei muito legal a iniciativa dessa líder de fazer isso. E está ao alcance de todos, irmãos, todos nós. E como eu falei, se você é supervisor, se você é líder de qualquer tipo de célula, a qualquer momento pode vir uma criança, um adolescente, ali no seu rebanho. Pode ser que você não seja líder de célula infantil ou teens. E, por favor, não feche aí a mente pensando, hoje eu estou livre, hoje eu passo, porque não tem nada a ver comigo. Na verdade, se você está aqui, se você é dessa igreja, que tem essa visão de chegar primeiro, você tem tudo a ver com isso. Eu não me canso de falar isso, porque eu falo isso o tempo todo. Não vou me cansar, né? Não vou me cansar de falar isso. E eu estou aqui hoje, mais uma vez, para falarmos sobre células infantis. E eu, aí nas últimas semanas, pesquisei junto dos supervisores, dos pastores, dos líderes, que dúvidas, ou que seria bom que fosse transmitido aqui, pensando que é um treinamento. Que tipo de informação ou de dúvida é necessária para que você seja um líder melhor, um supervisor melhor? E eu recebi algumas dúvidas, algumas coisas que os líderes, né, ainda têm dúvida, coisas que talvez nunca tenham ouvido, ou já tenham ouvido e tenham esquecido, enfim. Mas são dúvidas que os irmãos têm e nós vamos aqui tirar, amém? Vamos lá. Vamos fazer um Tadel interativo, se for possível. Pode colocar, por favor. Essa foi uma dúvida. Então, a festa dos Natanaéis numa célula infantil, é para ter? Se é para ter, como deve ser? Qual é a programação numa festa de Natanael, numa célula infantil? Os líderes, tem algum líder de célula infantil aqui? Faz assim para mim? Tem vários hoje. Mesmo você que não é líder de célula infantil, é supervisor, quem compartilha essa dúvida aí? Quem tem essa dúvida? Ninguém? Que bênção. Amém. Então, você que está assistindo aí no YouTube, espero que sirva para você. Amém. Alguém fez essa pergunta. Eu recebi aqui, ó. Eu juro para vocês que alguém fez essa pergunta. Alguém tem essa dúvida. Mas você não levantou a mão porque você está achando que eu vou mandar você vir aqui na frente falar isso? Foi isso? Não? Amém, gente. Estou brincando. Vamos lá. Festa de Natanaéis numa célula infantil. Quem já viu, quem conhece, quem tem uma célula, quem já abriu a sua casa para uma célula infantil, já pôde perceber que a festa de Natanael numa célula infantil é uma bênção, maravilhoso, mas não é muito necessário. Ok? Vocês compartilham isso comigo? Não é muito necessário, por quê? Porque eles já fazem festa de Natanael toda semana. Já está embutido nas crianças ser Natanael, ter Natanael, fazer Natanael. Por que eu estou falando isso? Eles trazem os amigos. Eles trazem.
a grande maioria dos líderes de célula infantil que eu conheço tem um problema grande. Muitas crianças na célula. E dificuldades para multiplicar o espaço por causa de líder, né? Porque a multiplicação de uma célula infantil é igual à célula de um adulto. Então, precisa multiplicar, precisa de outro lugar, precisa de outro líder, e nem sempre para a célula infantil isso é tão fácil. Então, o objetivo de uma festa de Natanael numa célula de adulto é que a gente possa trazer mais pessoas. A gente vai lá orar, vai fazer todo aquele empenho entre a célula, vamos orar pelas pessoas que a gente quer trazer, e marca um dia especial, uma programação especial, e um lanche especial, e as pessoas vêm naquele dia que a gente quer lançar a rede, pescar muitas vidas e que elas permaneçam na célula. Isso mais ou menos já é assim numa célula infantil. Que a criança foi num dia, na semana que vem, certamente ela vai trazer outra criança. Então, quando a gente faz, e pode fazer, uma festa de Natanael numa célula infantil, se prepare, porque vira uma igreja, né? São 30, 40, 50 crianças, às vezes, numa célula. Quando é assim, irmãos, eu costumo sugerir para o líder fazer o seguinte: já que você tem essa possibilidade de fazer uma festa de Natanael numa célula infantil, vamos pensar nas famílias dessas crianças. Eu estou falando agora com aquele líder que tem uma célula infantil de crianças que não são os filhos dos irmãos, que estão lá na célula de adulto. Sei que tem muitas células aqui na igreja de crianças que são da rua, são vizinhos, são, né, da região onde a pessoa mora, onde a célula acontece, e os pais não são cristãos. Tem muitas células assim. Para estes, eu sugiro que a festa de Natanael, que você pode marcar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, se empenhando também, mandando convite, orando, preparando uma programação especial, seja para os pais das crianças. Quem tem uma célula infantil e está ali com as crianças, jamais pode perder de vista que Deus quer a família toda. E, muitas vezes, Deus começa uma obra maravilhosa numa casa. Ele começa pelas crianças, porque elas vieram primeiro, mas elas levam a presença de Jesus para a casa delas. E os pais se convertem depois. Nós já tivemos aqui na igreja células de adulto, o contrário, né? Célula de adulto que nasceu por causa de uma célula infantil. Porque normalmente a gente tem uma célula de adulto que trazem os filhos. E aí os filhos passam a ter uma célula para eles, né? Às vezes é o contrário. Mas nós já tivemos células infantis que deram fruto. E os pais se converteram. E nasceu célula de adulto, né? Então, é uma sugestão. Faça uma uma festa de Natanael pensando nos pais das crianças. Uma vez um irmão, líder de célula infantil, me procurou, falou assim: pastora, ore comigo, porque eu tenho um sonho e eu estou pedindo uma coisa para Deus em oração. Eu estou pedindo para Deus um ônibus. Amém. Você quer um ônibus para quê? Eu quero trazer a minha célula. Ele tinha uma célula imensa. Eu quero trazer a minha célula de criança para a igreja. Então, se Deus me der um ônibus, ele estava falando sério. Se Deus me der um ônibus, eu vou encher o ônibus com as crianças da minha célula e vou levar para a igreja. Falei, amém, né? Quem sou eu para jogar um balde de água fria na fé do irmão? Falei, vou orar sim, vou orar com você sobre isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você pode ter um ônibus? Não, pastora, eu não tenho como ter um ônibus. Então, o que você quer é um milagre, é isso? É sobrenatural, você precisa de um milagre. Pastora, um milagre, estou pedindo para Deus um milagre, porque eu não posso ter um ônibus. Então, eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar com você sim, mas já que é milagre que a gente está precisando,
Já que é milagre que a gente vai pedir para Deus, vamos orar pelas famílias. Vamos orar para as famílias se converterem. Porque aí, todas as crianças que você quer trazer virão para a igreja com seus pais. Eles virão do mesmo jeito, só que eles vêm com as suas famílias. Deus quer a família toda. É milagre, né? Milagre por milagre. Não é isso? Pastora, você tem razão. Então vamos mudar um pouco a oração. Amém. Então vamos orar pelos pais, pelas famílias. Então, o líder de célula infantil, ele tem que enxergar um pouco mais adiante. Ele já enxerga adiante, porque ele está chegando primeiro, né? Chegando primeiro na vida de homens e mulheres que ainda são pequenos. E que terão sua história transformada, porque a célula está ali existindo. Agora, enxergar um passo além é pensar que as famílias dessas crianças também podem se converter por causa da célula que você tem ali. Amém? Então, isso é importante, é uma visão que é importante ter. Enxerga lá na frente, enxerga lá na frente. E a festa de Natanael, nesse caso, pode ser para os pais. Agora, a dúvida que chegou até mim com relação à festa de Natanael é: o que ministrar na festa de Natanael? É um dia que só faz brincadeiras? É um dia só de festa, só de lanche, só de bolo? Ou tem que ter uma ministração também? A minha sugestão, cada célula, cada líder conhece a sua célula e o seu público, mas a minha sugestão sempre é: nunca perca a chance de ministrar alguma coisa. Naquele dia, está vindo criança nova, está vindo pai e mãe que nunca foi na célula, você vai perder a chance de poder ministrar alguma coisa. Então, usa a lição, a própria lição da célula, que aquele dia ia chegar na sua mão para você ministrar, preparar e ministrar, nem que você faça ela de uma forma mais rápida, mas ali sempre tem uma mensagem, sempre tem uma mensagem bíblica, um princípio bíblico, uma ministração, nem que seja rápida, mas faça. Aproveite esse dia, faça coisas diferentes também, mas ministra a palavra. Amém, gente? Ok? Ok, festa de Natanael é isso aí. Vamos lá. Ficar de olho no relógio. Pode colocar outra, por favor? Liderança de uma célula infantil. Aí tem alguns aspectos, as pessoas perguntam, e toda vez essa pergunta vem. Criança, adolescente, menores, podem ser líderes? Podem ser líderes de uma célula infantil? Pode sim ou não? Sim. A gente estava falando isso, ou não tem dúvida nenhuma, porque não sabe nem por onde começa, né? Nem tem dúvida, ou porque está todo mundo super afiado mesmo. Pode, gente, pode. Pode sim, menor, pode ser uma criança, seja mais madura, ou seja mais velha do que os outros, pode. E o objetivo, nesse caso, é você lançar, você está formando um líder. Pode sim, porém, este líder precisa de supervisão. Se for na casa dele, dos pais, ou do líder da célula de adulto, ou do anfitrião, mas de alguém que esteja ali amparando esse líder. Pode sim, eu digo mais, não só pode como deve. Quando não é tão frequente ainda, mas quando a gente faz encontro com Deus de criança, a gente faz o encontro com Deus, eles são encontristas, no próximo encontro eu tenho uma fila de servo, desse tamanho assim, ó, os servos que querem ir servir, que eles foram encontristas, no próximo eles querem ser servos. Aí a minha equipe normalmente chega: pastora, você vai querer levar muita criança como servo dessa vez? Eles sempre perguntam. Eu falei: vou sim. Aí eu preciso de uma equipe para cuidar, além de outras coisas, uma equipe só para cuidar
destes servos, que são crianças, porque eles precisam de supervisão. Mas a gente põe eles nas tarefas, eles estão nas equipes, e tudo igual ao encontro de adulto. E eles trabalham para chuchu, viu? Eles chegam no Júnior e falam assim: tio, nós já fizemos tudo que você mandou, agora a gente pode correr? Aí o Júnior fala, ali, ó, corre ali só um pouquinho e já volta. Que eles querem, mas eles estão lá servindo. Então, a gente, é engraçado, dá um trabalhão, não tem tamanho, é um trabalho bem grande mesmo. Mas a gente está lançando, a gente está enviando. Então, tendo a possibilidade, é muito importante. Forme, sim, um líder entre eles, traga no Tadel, faz todo o processo igual, sempre com supervisão. Pelo amor de Deus, não me larga uma célula infantil na mão de uma criança ou de um adolescente, numa casa onde não tenha ninguém para amparar esse líder. Isso é irresponsável, isso não deve ser feito. Amém? Deu para entender? Então, pode. Outra coisa com relação à liderança que surgiu, outra dúvida é o seguinte: o líder de uma célula infantil obrigatoriamente precisa estar no PAS-Kids? Obrigatoriamente precisa fazer parte da equipe do PAS-Kids, que é o nosso ministério infantil, que funciona agora, nesse exato momento, e durante os cultos, as salas divididas por idades que vocês já conhecem. Não precisa. Tem vários líderes de célula que são líderes de célula infantil e não são da equipe. E não tem problema nenhum, ok? Então, uma coisa não é ligada à outra. Tem muitos que são. A maioria, na verdade, é. A maioria do pessoal que trabalha lá tem célula infantil. A maioria dos líderes de célula infantil trabalham lá, né? Isso acontece, mas não necessariamente precisa ser assim. Isso não é regra. Ok, gente? Deu para entender? Estão aí? O que mais? Sobre liderança, acho que era isso. Pode passar a próxima, por favor. Ok, idade das crianças numa célula infantil. Os líderes de célula infantil recebem agora, isso desde o começo do ano mais ou menos, a lição, aquilo que vai ser ministrado pelo WhatsApp toda semana, ok? É isso? Essa lição, gente, ela é feita pensando numa faixa etária de no mínimo 4, 5 anos até 10, 11 anos. Aquela lição é feita para essa faixa etária entender o que está sendo ministrado. Ok? Eu sei que existem células infantis. A dúvida da pessoa que mandou até essa pergunta, ela falou, na minha célula tem criança de 1 ano até 10 anos. E quando eu li isso, eu fiquei pensando que isso é impossível. Isso é impossível. Então, primeiro que a criança de 1 ano é um bebê, de colo, de fralda, né? Ele não vai aprender absolutamente nada na célula. Nem o de 1, nem o de 2, nem o de 3. Como eu disse, o de 4 vai começar a acompanhar alguma coisa. Crianças nessa idade, as crianças bem pequenas, estão na célula infantil, porque os pais estão lá na célula de adulto. Normalmente é isso que acontece. Estas crianças, irmãos, elas não vão aproveitar nada da célula que está sendo ministrada. Ah, pastora, como que faz então? Eles estão lá, né? As crianças estão lá. Eu tenho, junto com eles, tem os de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, imagina de 1 e o de 10 no mesmo lugar. Eu digo para você, isso é impraticável. Então, uma coisa que leva muitos líderes, às vezes, a desanimarem e a desistirem, muitos já me procuraram para falar isso, é porque o líder se frustra, porque ele percebe que ele não consegue transmitir,
ele não consegue controlar o ambiente, ele não consegue que as crianças prestem atenção nem 5 minutos no que ele está falando, e não consegue. Então, ele chega em mim e fala assim, pastora, eu não tenho jeito. Eu até queria, até gosto, até acho importante, até entendi, até quero chegar primeiro, mas eu não sei. Eu não tenho como fazer isso. E aí, a primeira pergunta que eu faço para esse líder sempre é, quantas crianças tem? Tantas? Que idade as crianças? Ah, tem de 1, 2 até 13. Então, não é culpa sua. Eu quero te consolar. Não é culpa sua. Isso é muito difícil. É muito difícil. Sendo possível, irmãos, e os supervisores precisam muito ajudar os seus líderes nisso. Sendo possível, as crianças menores precisam ficar num outro ambiente. Ai, mas aí é mais uma pessoa para cuidar, pastora. É, mais uma pessoa para cuidar. Com certeza. Ai, mas aí... tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas vale o esforço. Porque as outras crianças, naquela idade em que elas vão aproveitar mais a célula, vão ser ministradas, irmãos. Caso contrário, o de 1 não vai deixar o de 10 prestar atenção. O de 10 vai ver que tem uma criança de 1 e vai achar tudo aquilo muito infantil para ele. Então, nós temos que ser sábios, estratégicos, e não queimar o filme, essa que é a verdade. A gente queima o filme com a família, a gente queima o filme da célula, a gente queima o filme com a criança, a gente queima o filme com o líder, que se desgasta, não quer mais nem saber de nada. É uma queimação de filme total. Não vale a pena. Vale o esforço de pensar em mais um cômodo, em mais uma pessoa. Vale. Igual o irmão lá, ele queria orar por um ônibus. Então, a gente pode orar por líderes. Deus vai mandar. A gente pode orar por líderes, Deus vai ouvir. Jesus já orava, né? Pedindo trabalhadores para a célula. Até Jesus orava por isso, a gente não vai orar também? E o Senhor levanta, o Senhor vai tocar nos corações, vai abrir a visão dos nossos irmãos, dos nossos supervisores, a gente vai conseguir mais líderes, mas isso é muito, muito sério, muito importante. Conversa, supervisores, conversa um dia com líderes de vocês e pergunta isso. Toda vez que você sentir que ele está desanimado e que ele quer desistir, um dos motivos é esse, eu não sei fazer, eu não dou conta. Mas as idades estão lá, todas misturadas, tá bom? Nem a pessoa mais profissional do mundo, nem o melhor líder não vai conseguir. Pode ser 10 crianças só, não vai ter como fazer isso direito. Certo, gente? Idade das crianças numa célula infantil. Ok? Entendido? Amém. Vamos lá. Tem mais? Tem mais. Supervisão de uma célula infantil. A pergunta que chegou foi, a célula infantil precisa ser supervisionada? O que vocês acham? Amém. Poucos acham isso, né? Os outros acham que não acham nada. Claro que precisam. Não desperdice as flechas. Eu vou arriscar e dizer mais. A célula infantil precisa de mais supervisão do que uma célula de adulto. E a gente entra de novo num círculo, um círculo viciante, irmãos. Eu sei que não é de maldade de ninguém, mas a gente acaba caindo nesse erro. É meio cego, é um erro cego. Os adultos que precisam de atenção, os adultos precisam de supervisão, os adultos dão retorno, né? Os adultos é que vão criticar se o negócio não estiver bem feito. Os adultos é que vão reparar. Os adultos é que vão dizer, teve supervisão, né? Os adultos, é lógico, os adultos vão fazer isso. Queridos,
Célula de criança, célula de adolescente, de teens, precisa sim de supervisão. O líder de uma célula infantil precisa se sentir acompanhado, amparado, valorizado, supervisionado. E a gente sabe, a gente supervisiona as células para ver quantos irmãos gostam de ver a supervisão lá. Gostam, é uma visita importante, né? Então, as crianças também gostam. E o líder precisa ver. Ele tem uma cobertura, ele tem um apoio. Porque são muitas questões numa célula infantil. A célula infantil, irmãos, é assim. Quando eu falo infantil, eu já estou considerando os teens, né? Os conectados, os teens. Eu estou falando aí mais ou menos dessa faixa etária toda. Uma célula infantil, ela, por um lado, ela é uma bomba atômica de poder. É uma explosão poderosa de transformação de uma vida inteira. A criança que chega lá com 6, 7, 8, 9, vai se converter, vai conhecer Jesus e vai ser de Jesus a vida inteira dela. Então, a célula infantil é tremendamente poderosa. Por outro lado, na mesma proporção, a célula infantil é extremamente frágil. Eu costumo dizer que ela é tão frágil quanto uma bolha de sabão. Pode uma coisa parecer uma bomba atômica e uma bolha de sabão ao mesmo tempo? Pode, é a célula infantil. Então, por que ela é extremamente frágil? Porque a qualquer momento ela pode não existir mais. A qualquer momento o líder desiste, a qualquer momento a casa muda, a qualquer momento o líder, sei lá, tantas coisas podem acontecer. A qualquer momento o supervisor não tem mais ninguém para pôr lá. A qualquer momento a casa não está mais disponível. A gente já teve uma vez uma célula que a anfitriã, ela era mãe de uma criança da célula que nem era da igreja. A mãe não era da igreja. Então, era uma bolha de sabão mesmo. A qualquer momento, e aconteceu que aquela mãe falou, não quero mais célula aqui. A líder chegou, na hora da célula, 20 crianças e a mãe com a porta fechada. Não, aqui eu não quero mais não. E as crianças lá. Aí, aquela líder, tá bom, então é aqui mesmo. Fizeram a célula na calçada. Fizeram. Aí, ali a semana seguinte, só Jesus, né? Para saber o que eles iam fazer. Então, é muito frágil. É muito frágil. Por causa daquela queimação de filme toda que eu falei, né? São tantas coisas que podem queimar o filme de uma célula. Então, a supervisão é, sim, extremamente importante. Extremamente importante. A célula infantil está lá no seu relatório, faz parte do número de células que o supervisor tem. Ele deve supervisionar, sim. Tá bom? E a última coisa que eu quero fechar aqui, também foi outra dúvida que surgiu, esqueci de colocar aí. Um líder, eu achei muito, muito importante, falei para chamar dúvida realmente importante. O que a gente ministra na célula de teens? Teens é outra faixa etária, eu estou falando de 12, 13, 14, 15, né? Então, irmãos, uma célula de teens, ela tanto pode, olha que importante o supervisor ajudar o líder a decidir isso. Tanto pode pegar a palavra do domingo, a folhinha que todo líder recebe, esse líder ministrar a pregação do domingo na linguagem ali daquela meninada, como esse líder também pode pegar a outra folhinha de célula infantil, da mesma forma, preparar aquela ministração na linguagem do teen. Isso é perfeitamente possível. Eu acho mais interessante pegar a folhinha da célula de adulto e transformar numa linguagem para os teens entenderem. E você tem material para ministrar toda a célula, nunca vai faltar.
Mas, de repente, você tem um grupo que você vê que está com dificuldade de acompanhar aquilo que você está falando. Pega a outra lição, que é feita para as crianças, dessa outra idade que eu falei, mas que também pode ser trabalhada e transformada numa linguagem mais teen, para aquela outra galerinha poder aprender e ser ministrado. Certo? Então, essa era uma dúvida também que tinha surgido. E aí, gente, o tempo acabou. É rápido, é papum, é rapidinho. Queridos, o objetivo de tudo isso é nos tornar líderes melhores. É que a nossa visão seja ampliada. Você pode não ter, como eu falei no começo, nada a ver com isso nesse momento, mas um dia você vai ter. Um dia você vai ser um grande pastor, uma grande pastora, e um rebanho de crianças vai estar ali, confiados a você. E todo esse treinamento que você recebe desde já, você pode transmitir para as próximas gerações, amém? Então, fica de pé, quero orar por você, depois você está liberado para fazer a sua rodinha.